Boa noite, é chegado o momento de estarmos aqui compartilhando informações e esclarecimentos do livro Dias Felizes. Essa obra que faz parte da série mediúnica do Projeto Espiritizar. Hoje nós estaremos abordando o capítulo 15 do livro. Essa obra, Dias Felizes, ela veio a nós através da mediunidade de Afro Stefanini II, e hoje o tema aperfeiçoamento corajoso. Mas vamos primeiramente para a nossa breve introdução com um comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Texto extraído do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, as Cartas Universais e o Apocalipse. A passagem da segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Separamos um parágrafo para comentarmos. O discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu, todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, deve saber, de antemão, quanto lhe compete em serviço e vigilância. Então, vamos fazer algumas reflexões nessa importante referência que Emmanuel nos traz, convidando-nos à consciência desperta para os valores, o entendimento da vida que a revelação espírita nos possibilita e que deve ter, por consequência, uma ação enérgica, uma ação firme, uma ação corajosa, face às necessidades de aprimoramento espiritual e de vivência dos ensinos de Jesus. Por isso ele nos diz assim, o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias. De fato, todos os dias nós temos, pela bênção da luz, do Consolador que Jesus nos prometeu, que é o Espiritismo, um entendimento bem diferenciado da experiência física no mundo de provas e expiações, aonde temos bases e pontos de vistas espiritualizados nesse entendimento. Por isso ele continua dizendo que se rodeia de esclarecimentos e consolações. De fato, nós somos enriquecidos de esclarecimentos e consolações pela doutrina, que reflete luzes e bênçãos. E por isso mesmo, há todo um campo de serviço, de vigilância ativa, que somos chamados a exemplificar no dia a dia. Faça esse entendimento renovador, profundamente renovador, na nossa caminhada evolutiva, que se deu desse nosso encontro com a revelação espírita na presente oportunidade reencarnatória. Mas vamos então assim para o nosso tema de hoje em aperfeiçoamento corajoso. Tudo a ver aí com a mensagem de Emmanuel, né? Então vamos para o primeiro parágrafo que separamos desse capítulo. Sempre lembrando a importância da leitura de todo o livro, Dias Felizes. Essa obra que nos veio pelo Espírito Honório,
Nós temos esta obra na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, em Caruaru, mas também encontrada em outras livrarias espíritas. E, como havíamos dito, ela faz parte da série mediúnica, trazendo reflexões e mensagens muito importantes para o nosso enriquecimento espiritual. Então, os corações sinceros, que trabalham pela verdadeira regeneração na Terra, estão ativamente dedicados a auxiliar a humanidade na tomada de uma consciência mais enobrecida e uma conduta mais pacificadora. É importante aqui notar quando Honório diz assim: os corações sinceros que trabalham pela verdadeira regeneração na Terra. Nesse aspecto, independente de religião, de percepção da vida por essa ou aquela ótica espiritual, todos somos chamados a, através dos sentimentos sinceros, estarmos empenhados no trabalho da verdadeira regeneração na Terra. Nós somos convidados a sermos parceiros dos espíritos benfeitores nessa ação. Auxiliar a humanidade na tomada de uma consciência mais enobrecida. Consequentemente, de uma conduta mais pacificadora. Prossigamos, considerando a postura de neutralidade aparente da grande turba planetária, presa ainda ao império do egoísmo e do insulamento que distanciam os indivíduos uns dos outros. Vamos observar que o choque programado pela espiritualidade superior vai mexer com o egoísmo coletivo. Aqui já há uma séria advertência às consequências decorrentes dessa grande massa da humanidade, essa turba planetária que ainda está muito presa ao egoísmo, ao isolamento que distancia os indivíduos, né? As atitudes decorrentes desse egoísmo que isolam as pessoas. E para solução disso, vamos observar que o choque programado pela espiritualidade superior vai mexer com o egoísmo coletivo. Poderíamos perceber, por exemplo, nessa pandemia do coronavírus, aspectos desses choques, que, de certo modo, naquele período, estabeleceu atitudes profundamente solidárias em diversos países, no socorro, no tratamento. Nós vimos, por exemplo, centenas de médicos cubanos se desdobrando em socorrer a Itália, a Portugal, diversos outros países. Vimos um empenho imenso na busca das descobertas das vacinas para o tratamento. De certo modo, aquele grande sofrimento despertou em muitos esse aspecto de superação ao egoísmo. Mas logo em seguida,
nós percebemos que isso foi deixado de lado. Voltaram com mais intensidade os movimentos bélicos, as guerras, e estamos vivenciando, nos dias atuais, um índice de agressividade, de desequilíbrio emocional, como antes nunca havíamos visto, no Brasil e no mundo. É por isso que aqui ainda é colocado por Honório o choque programado pela espiritualidade para mexer com o egoísmo. As almas estarão convocadas à solidariedade compulsória, para que possam aprender pelas experiências coletivas da caridade que todos somos irmãos em humanidade. Então aqui continua o Espírito a nos advertir sobre essa necessidade que a humanidade ainda passa, levando-a à solidariedade compulsória, à fraternidade obrigatória, para que possam aprender pelas experiências coletivas da caridade. Em parte, nós vimos exatamente isso, como citamos durante o período da pandemia, né? Pelo esforço de médicos, enfermeiros, de todas as comunidades nos países, em ativa ação de solidariedade e amor. O princípio da perfeição do espírito imortal acontece quando, pela lei de cooperação, lei de solidariedade, lei de caridade e lei de amor, o indivíduo compreende sua vocação natural de servidor do universo, como agente inteligente da criação por meio da prática do bem. Que maravilha, né? A consequência das leis de Deus, que direcionam, claro, o aperfeiçoamento, o progresso do espírito imortal, tem como base nesse progresso a vocação de servir, de se perceber agente inteligente da criação, para, através da prática do bem, minorar dores e provações do próximo. É uma consequência das leis divinas. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos sendo chamados pela consciência a estarmos mais na posição de servidor, de cooperador, vivendo a fraternidade e a solidariedade espontâneas e não mais compulsórias. O Espiritismo é luz nas trevas do sentimento, porque explica a lógica das leis divinas na prática das ações humanas, provando os resultados sem alegorias e inflamando as almas de fé, ardente no amor. Vamos analisar um pouco mais esse parágrafo. A luz que a revelação espírita projeta na compreensão das leis de Deus tem por consequência natural a vivência do bem, do amor, das práticas alicerçadas
na caridade, na fraternidade, na solidariedade. É natural que aconteça assim. É claro que no mundo onde o egoísmo predomina, como atualmente é o planeta Terra, as criaturas humanas, desconhecedoras das bases reais da vida, que é o espírito e as leis de Deus, essas criaturas, elas se percebem nas suas atitudes profundamente egoístas quando há um esforço da prática do bem ou do amor. É sempre uma prática de conflitos e de dúvidas, por não saber da existência e da presença dessas leis de Deus na vida de cada um de nós, utilizam-se de meios escusos, desequilibrados, na prática de um bem recheado de expectativas de retribuição, de observar o que é que está sendo feito com aquele gesto de bondade realizado. E com isso, desqualifica a prática da caridade que realiza. Mas, com a luz que o Espiritismo projeta sobre as leis de Deus, sobre a natureza verdadeira da criatura humana, a natureza espiritual, possibilita a qualquer um de nós mover-se nas atitudes da caridade e do amor com convicção, sem conflitos, sem divisões, certos, totalmente certos do resultado de suas ações, projetadas como o Evangelho, as cartas do apóstolo Paulo, reiteradas vezes, especificavam: a cada um segundo as suas obras. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nossa cota de colaboração na implantação definitiva do mundo cristianizado deverá se estender para além das estreitas ideias de uma vida pacificada no conforto do lar, do trabalho bem cumprido no sustento do corpo e de algumas horas na beneficência social. Aqui nós somos levados a uma reflexão mais profunda para o aproveitamento máximo das oportunidades de vivenciar o bem, o amor e a caridade. Não basta cumprir os deveres de cidadão, os deveres do trabalho, da vida familiar, e de darmos apenas algumas horas para a beneficência social. A expectativa da espiritualidade benfeitora vai mais além. Ela espera que nós estejamos mais ativamente dedicados a como já colocava e advertia o Livro dos Espíritos. Devemos fazer o bem no limite das nossas forças, na medida máxima que nos seja possível. É isso que esse texto nos leva. Estamos hoje em momento crucial, decisivo, irreversível, para a mudança de patamar consciencial que nos convoca a agir com espiritualidade,
divulgando, difundindo e vivenciando o espiritual em todas as nossas possibilidades de ação nas circunstâncias materiais. Poderíamos sintetizar todo o conteúdo desse parágrafo da mensagem naquilo que o apóstolo Paulo já colocava para nós na sua carta aos Gálatas. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Estejamos diariamente exercitando a percepção de situações, de acontecimentos sob a luz do espírito imortal. E deste modo, sermos efetivos divulgadores das verdades que a revelação espírita nos presenteou. Porque isso acontece muitas vezes, meus irmãos, de forma natural, pelos nossos hábitos mentais, pelo nosso esforço de melhoramento íntimo. Nós alcançamos não só os espíritos encarnados, mas, sobretudo, os espíritos desencarnados que nos acompanham nas nossas variadas atividades e ações no dia a dia. Então, que todas elas estejam pautadas dentro desse patamar, desse degrau de consciência espiritual ativa, presente, superando de uma vez por todas os condicionamentos materiais imediatistas que nos escravizaram ao longo de diversas encarnações nas ilusões do corpo e da matéria. Agora é o nosso momento de alcançarmos patamares de consciência desperta, cada vez mais elevados. Sem abandonar a vida comum, vivamos de maneira incomum, agindo conforme os padrões do Cristo, que nos convida a agir amando uns os outros, como Ele nos ama, destituindo a ilusão interna que não nos será possível postergar hoje, sem consequências maiores amanhã. Então, o nosso dia ideal de ação e de renovação é o dia de hoje. É as horas que correm no dia presente. Não mais utilizar-se de adiamentos ou de postergações. Para aquilo que sabemos que deve ser feito e que é bom e positivo. Então, agindo conforme os padrões do Cristo. Procurando sempre que possível, diante de situações onde surjam conflitos, dúvidas, perguntar a si mesmo: se fosse Jesus agindo naquele momento, naquela situação, como ele agiria? Ele é o nosso exemplo e modelo. E é o padrão para a vivência e superação de conflitos e dificuldades do dia a dia. Jesus veio colocar a diretriz da perfeita ciência de como as coisas devem funcionar, em conformidade com as diretrizes das leis divinas, ensinando-nos a agir sob o amparo
e inspiração delas. Então, quando aqui é colocado que Jesus veio colocar a diretriz da perfeita ciência, de como as coisas devem funcionar, em conformidade com as diretrizes das leis divinas. É exatamente isso que nós temos recebido em detalhes, através da revelação espírita. Porque com ela nós adquirimos a segurança e a firmeza, a coragem de agir no bem, no esforço de melhoria constante, com absoluta certeza dos resultados que essas ações renovadas que estejamos tendo irão provocar. É isso que aqui é colocado para nós pelo Espírito Honório. Nós estamos então chegando ao término dos comentários desta noite, sempre gratos pela oportunidade. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa noite a todos.